Olá, pessoal. Vamos falar nessa aula sobre as mutações, que são erros que ocorrem na sequência de nucleotídeos que formam o nosso DNA. Lembrando aí, os nucleotídeos relacionados ao DNA são a adenina, a timina, a citosina e a guanina, que estão aí organizados em sequências que compõem os nossos genes. Erros nessa sequência, alteração desses nucleotídeos, né, a troca de um nucleotídeo por outro em certa posição do DNA, pode levar à geração de novos genes e esses novos genes serem determinantes de novas características, ou seja, as mutações estão caracterizadas pelo surgimento de erros no DNA que levam ao surgimento de novos genes, à geração de novos genes que vão determinar novas características nos indivíduos. Nem sempre as mutações são ruins, né? Geralmente, quando a gente ouve a palavra mutação, a gente já liga ela a algo que é maléfico, né? Algo ruim. Mas nem sempre elas são ruins, né? No processo de evolução das espécies, através da seleção natural, várias mutações que surgiram e que são benéficas às espécies foram selecionadas para permanecer naquela espécie. Então, as espécies que existem hoje, elas são resultado do acúmulo de várias mutações maléficas, benéficas, né, desculpa, que permaneceram aí nessa espécie, que foram selecionadas através dos processos de seleção natural, tá? Algumas são benéficas e podem ou puderam ou não ser eliminadas aí através desse processo de seleção natural, tá? As mutações, elas podem ocorrer de forma espontânea ou podem ser induzidas. As espontâneas acontecem principalmente no momento da replicação do DNA e as induzidas são provocadas por agentes externos ao organismo, tá? Os principais aí são as radiações, o raio-x e o raio ultravioleta e alguns produtos químicos, como os presentes em combustíveis fósseis, né, os hidrocarbonetos, e algumas substâncias presentes na composição do cigarro, como a nicotina. Esses agentes são chamados, classificados como agentes mutagênicos, tá? Qual que é, qual que é a alteração provocada por uma mutação, né? Se eu for olhar, vamos ver esse exemplo aqui da anemia falciforme. Eu tenho um gene normal que vai determinar na hemoglobina a sequência prolina, ácido glutâmico, ácido glutâmico. Essa hemoglobina normal vai gerar uma hemácia normal que vai ter esse formato aqui, que vai adquirir esse formato, e essa hemácia aqui transporta o oxigênio, tá? O gene mutante, ele determina o aminoácido valina no lugar do ácido glutâmico aqui, ó, desse ácido glutâmico. A troca desse aminoácido faz com que essa hemoglobina perca sua forma, que ela seja alterada, vai determinar essa hemácia aqui, ó, na forma de foice, que é uma hemácia que transporta menos oxigênio, ok? Então, no caso de quem tem anemia falciforme, a pessoa tem uma baixa eficiência no transporte de oxigênio devido à forma das suas hemácias. Essa forma era determinada pela hemoglobina, a proteína, que perdeu a sua forma devido à troca desse aminoácido aqui. A troca desse aminoácido foi determinada pelo surgimento de um gene mutante, ok? Então, esse que é o problema da mutação, o surgimento de proteínas alteradas que podem levar ao surgimento de características maléficas ao organismo. Para evitar as mutações, o organismo desenvolveu um mecanismo de reparo que é formado aí, que é composto por um conjunto de enzimas que reconhecem o nosso DNA. Então, elas reconhecem trechos do DNA que estão com a sequência errada de bases e trocam essas bases nitrogenadas, consertando a sequência, né? Retomando a sequência original. E nem sempre a troca de uma base por outra na, durante o processo de mutação
vai levar ao surgimento de uma nova proteína, de uma proteína alterada. Por quê? Porque o nosso código genético é um código regenerado, tá? Nosso código é formado por 64 trincas de bases nitrogenadas e essas 64 trincas determinam a produção de 20 aminoácidos diferentes, ou seja, eu tenho mais trincas do que aminoácidos. Isso significa que um mesmo aminoácido, eu peguei aqui como exemplo a arginina, pode ser determinado por trincas diferentes. Isso me leva a acreditar que, me leva a confirmar que se houver aqui a troca dessa citosina por uma adenina, na minha proteína, um aminoácido que vai ser colocado, né, na sequência de aminoácidos ainda vai ser a arginina, porque tanto o CGC quanto o CGA determinam a colocação desse aminoácido na minha sequência lá na formação do meu polipeptídeo da minha proteína, ok? Então, o fato de o código genético ser regenerado também é um mecanismo de defesa contra as mutações, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Assistam a mais aulas de biologia no site quadro.com.br. Bons estudos e até a próxima aula.